Sejam bem-vindos a mais um episódio do Precatalk. E hoje a gente vai falar de um tema que poucas empresas que trabalham com precatórios exploram, que é quando não vender o seu precatório. Será que existe esse cenário em que é mais vantagem para o credor esperar do que negociar? E é isso que a gente vai entender hoje com os nossos convidados, Rafael Almeida e Ulisses Versosa, que são sócios aqui da Ativos. Bem-vindos. Obrigado. Obrigado. E aqui na Ativos a gente tem um princípio muito claro, né? Que é que você não deve decidir no escuro. E aí eu queria que vocês comentassem, assim, do ponto de vista técnico, sempre vale a pena vender um precatório? Eu acho que depende muito do momento daquela pessoa, né? Assim, por que você vai antecipar o seu precatório? Você tem algum sonho que você quer realizar? Você quer investir no seu negócio? Você quer fazer uma cirurgia? Você quer fazer uma viagem com a sua família? Eu sempre gosto de dizer que um precatório, ele representa muitas vezes um sonho de uma Uhum. pessoa, né? A gente tem que lembrar ali que um precatório, ele nasce de um direito que foi ferido, muitas vezes há 10, 15, 20 anos atrás. E essas pessoas esperam muito por esses precatórios. Então é muito bom entender primeiro, você pretende fazer o que com esse dinheiro hoje? Uhum. Então é entender a sua situação pessoal. E entender também quem é o ente devedor. O ente devedor é a União, quando é que eu vou receber? Então tem que entender o seguinte, pô, o precatório que eu tenho, qual é a previsão de receber esse precatório? Porque alinhado à previsão do recebimento com o que você vai fazer com esse dinheiro e entendendo quanto vale esse precatório, você consegue tomar uma decisão ali se vale a pena ou não. Porque você Uhum. pode tomar uma decisão na cega, sem saber quanto é que vale, quando você vai receber, porque você tem que entender a duração de quanto tempo você pode esperar para receber aquele ativo, né? É verdade. E eu queria saber de você, Ulisses, aqui na Ativos, a gente faz essa orientação para o credor de ver essa questão que o Rafael falou da fila e do tempo e etc. Perfeito. A gente tem algumas iniciativas aqui nesse sentido, né? Eu acho que tem uma ferramenta nova que a gente tem aqui, que é a antecipação ao valor presente. É um conceito um pouco ainda difícil para boa parte dos credores, mas para quem tem um certo esclarecimento na parte financeira, funciona bastante, que é o quê? R$ 100.000 daqui a 2 anos não valem R$ 100.000 hoje. E eu Uhum. não estou nem falando de deságio aqui. Eu estou Sim. falando de valor presente. Sim. Então, por exemplo, se você aplicar um determinado recurso trazendo a valor presente pela Selic, que é o risco zero hoje no mercado, quanto que esse ativo ele vale hoje? Então, esse é um primeiro ponto de partida para entender ali os fatores que estão relacionados ao deságio. E outro aspecto é o radar. Uhum. Então, o que é que faz o radar? A gente, com a emenda constitucional 136 de setembro do ano passado, a gente teve essa mudança no mercado e a gente faz o quê? A gente pega a receita corrente líquida daquele devedor e cruza com o estoque. Feito isso, a gente passa uma previsão bastante assertiva de quando que aquele precatório ele vai ser pago. Então, o credor ele tem que considerar tudo isso. A gente já teve casos aqui de pessoas que queriam vender, mas pelo radar a gente viu que ia ser pago em 2, 3 meses. A Uhum. gente falou, cara, não faz sentido, boa sorte, espera aí mais um pouquinho que você vai receber invariavelmente. Uhum. Então, para a gente é muito tranquilo isso. A gente não quer fazer qualquer negócio a todo custo, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, mas que eu não sei se ficou muito claro para quem está assistindo a gente, mas que também é correlacionada à emenda 136, que, no caso, mudou a taxa de correção. Então, você se referiu a, tipo, a pessoa antecipar aquele precatório, né, que não seria mais corrigido pelo Selic, que seria corrigido pelo IPCA mais 2%, e colocar isso no investimento, né? Também, na verdade, quando você antecipa valor presente, você antecipa uma taxa, e essa taxa é a taxa Selic, independente de qualquer coisa. Então, por exemplo, R$ 100.000, que se você vai receber R$ 100.000 daqui a 2 anos, isso hoje vale 85 mil, mais ou menos, Uhum. ou até um pouco menos, entendeu? Sim. E também, Ulisses, é muito importante a gente entender o que ele vai fazer com esse capital. Uhum. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho um ativo de 100 mil que vai ser pago até 2027, por exemplo. Hoje o mercado vai oferecer uma proposta aí, vamos dizer, de 65% nesse ativo. Então ele vai ter um deságio de 35%. Muitas pessoas olham e falam, poxa, estou perdendo muito dinheiro. Mas o que é que você vai fazer com esse dinheiro?
Já teve várias pessoas que antecipou o crédito aqui, que o cara tinha uma execução da caixa, ele tinha risco de perder o imóvel, ele conseguiu negociar uma dívida de 100 mil por 10. Uhum. Então, assim, ele salvou o imóvel dele, ele teve uma economia na dívida de 90 mil. Então, isso em face ao deságio que foi oferecido, não é nada. Uhum. Porque daqui para 2027 ele podia perder o lar dele. Sim. Então, do que adianta ele ter esse ativo e não ter uma moradia? Do que adianta ele ter esse ativo e estar com um problema de saúde? Então, eu acho que é muito da situação pessoal para ele conseguir fazer essa matemática do que é interessante É, para ele. também tem gente que está, por exemplo, pagando um empréstimo X, que tem um juros mais alto, Com né? certeza. Então, ela também está perdendo dinheiro dessa forma pagando juros. Então, talvez se ela Você pode, antecipa. você pode pegar com um banco, por exemplo, quanto seria para quitar esse empréstimo hoje e fazer a própria projeção de quanto seria no futuro se você pagasse essas parcelas, considerando o prazo do seu precatório. Então, Uhum. É, para ficar fácil, eu tenho, nesse exemplo de 100 mil, eu tenho um precatório de 100 mil e eu tenho um empréstimo de 50 mil, por exemplo. O empréstimo faltam 24 parcelas. E para eu receber o meu precatório faltam 15 meses, por exemplo. Uhum. Se eu antecipar com 35% de deságio para quitar o empréstimo que eu quito com quanto de desconto? Uhum. Qual é o tamanho do desconto que eu tenho em face à antecipação que eu estou fazendo? Essa é uma temática que eu sempre aconselho os credores de buscarem aí um advogado, um Uhum. contador, para poder auxiliar ele a fazer essa conta. tem um caso extremo, tocando nesse assunto de dívidas e tudo mais, que foi um caso de um direito creditório, não era nem precatório ainda, aqui do estado de Pernambuco, que a gente fez essa antecipação no dia do Ano Novo, agora em 2025, né? 2025 para 2026. O cara simplesmente tinha tomado um empréstimo, ele não tinha crédito em banco, então ele tomou um empréstimo com um agiota. Uhum. Ele estava pagando juros mensais de 20% ao mês. E a gente sabe, né? A agiota é uma pessoa perigosa e tudo mais. Então ele estava sem opção, não tinha, não, estava querendo inclusive antecipar a qualquer custo. E ele mesmo propôs um valor muito inferior ao que a gente falou. Não, na verdade, a gente pode pagar mais no seu crédito. Uhum. Então ele estava querendo X e a gente falou, não, a gente vai pagar X mais Y. E aí ele ficou impressionado, né? Porque ele falou, cara, vocês estão me ajudando muito fazendo isso. Porque eu já não recebo salário aqui faz meses, porque o agiota, sei lá, pegou o cartão dele e ficava recebendo o salário dele. Sim. E ele simplesmente saiu disso tudinho, ele se emocionou bastante e tal, e isso no ano novo, né? Uhum. Então Qual foi é a um caso paz? bem interessante. Qual é a paz que trouxe na vida dessa pessoa? É. O cara não vai fazer conta de deságio, assim, isso é um caso extremo, mas é muito importante, nesse momento, a gente entender quais são os principais motivos que levam a pessoa a antecipar, né? Que é isso, é dívida, é problemas com saúde, é medo por Uhum. essa insegurança jurídica que a gente vive no Brasil, que isso é um ponto que é muito importante. Nesse caso que o Ulisses trouxe, é um direito creditório. O que significa? Ele não está no orçamento ainda da União, ou do Estado, ou do município. Uhum. E na prática, o credor, ele é leigo, ele vai entender isso, mas existe um risco jurídico. Existe a possibilidade de ter um recurso naquele processo, existe um risco de ter uma mudança no entendimento que vai fazer com que ele perca esse direito. Então é muito importante, quando a gente fala de antecipação de precatório ou de direito creditório, a gente entender também o momento processual, para a gente entender qual é o risco jurídico que está ligado àquele ativo. Porque, como eu disse, eu já negociei com tantos credores, e toda vez que eu falo com um credor, eu consigo enxergar que aquilo ali representa muita coisa na vida dele. Uhum. Muitas vezes é um dinheiro que vai mudar a vida da pessoa. Então, se a pessoa tem um risco de perder aquilo, é um negócio que é muito sério para a vida daquela pessoa e ela tem que tratar com seriedade e ter base e dados para tomar uma decisão correta, né? Uhum. No caso, se não existe urgência real, qual é o risco dessa pessoa vender só por ansiedade, assim? Ela pode, além de não pegar uma boa proposta, pode, de repente, gastar o dinheiro, enfim, porque não tem um plano. Então, o que Sim. é que vocês acham desse cenário, assim? O risco é grande, né? Porque assim, quando a gente entende esse mercado de precatórios, existem muitas empresas, muitos advogados, muitos investidores que atuam nesse mercado, às vezes de uma forma até muito agressiva, né, Ulisses? Assim, o pessoal liga, ele não quer eles não passam o valor líquido do precatório, ele não fala qual é a previsão do recebimento. Então, muitas vezes os credores, eles viram números para essas pessoas. Uhum. E quando você fala, você imagina o cenário de uma pessoa leiga e do outro lado o investidor
que tem uma leitura de prazo de recebimento, que tem uma leitura de valor líquido de um ativo e dá uma proposta muitas vezes baixa, esse credor ele pode estar passando por um momento de necessidade, como um agiota, um problema de saúde, o cara que é um herdeiro, por exemplo, e terminar aceitando a proposta. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: sem assessoria jurídica adequada, a chance de você entrar numa cilada é grande. Uhum. Então, se você quer antecipar o precatório, busque uma empresa que tem know-how sobre isso, conversa com o teu advogado, pede uma minuta para entender a minuta, se dá uma segurança para você, se vai pagar no dia realmente. Busque entender qual é o valor atualizado do seu precatório. Para isso, você pode buscar também uma empresa que faz esse trabalho de atualização, como também pedir para o seu contador ou procurar uma pessoa que entende de cálculo para te dar uma base e te acompanhar nisso. Uhum. Porque é muito importante você ter essa assessoria para você não ter o risco de ter uma proposta muito baixa em relação ao valor do seu ativo. Uhum. Ulisses, já que Rafael puxou esse gancho, né, dos possíveis prejuízos que o credor pode ter, queria te perguntar, quais são os indícios que um credor pode ter de que talvez ele esteja sendo enganado? Cara, eu acho que assim, é cobrar um valor antecipado. É Hum. muito óbvio. Então, assim, a gente aqui, por exemplo, ele não cobra nada antecipado, é Uhum. 100% no êxito e tudo mais. É, eu acho que também você não ter ali uma comunicação muito clara Uhum. em relação aos prazos, a como é que está sendo feita a diligência jurídica e até marcação em cartório, né? Eu acho muito importante também o fato de ser em cartório, porque dá uma segurança e robustez à operação. Uhum. E é isso. Eu acho que Tem empresa basicamente é também que isso. faz muita pressão para você decidir logo, né? Acho que também é um sinal de alerta. De É, tipo, ai, vamos fechar logo hoje. Pode ser também nossa. um indício de golpe. E assim, né? Minha gente, você passa ali 10, 15, 20 anos para receber um crédito. Como é que você vai tomar uma decisão em um dia? Isso não faz sentido. Você tem que tratar com seriedade aquilo para não cair nessas armadilhas, vamos Uhum. dizer assim, né? Então, vamos organizar isso para quem está ouvindo a gente, né? Antes de antecipar o precatório, eu acho que a pessoa tem que responder algumas perguntas. Por exemplo, qual o valor líquido real? Em quanto tempo eu receberia se eu esperasse? Né? Qual problema esse dinheiro resolve agora? Teria mais alguma dica que vocês dariam assim para quem está nesse processo de avaliação de é vantagem antecipar, não é vantagem? Entender o que você vai fazer com o dinheiro. É importante também, como eu disse anteriormente, você ter acesso à minuta, mandar para o seu advogado, como o Ulisses bem pontuou. Nunca pagar nada antecipado, certo? Esse mercado não funciona dessa forma. Se alguém te cobrar qualquer valor antecipado, liga o alerta, porque não faz sentido no mercado Uhum. precatório você cobrar do credor qualquer valor. É muito importante que você tenha uma minuta com a previsão clara de quando você vai receber o dinheiro daquele precatório. Uhum. E é basicamente isso, assim, você ter atenção a todo o processo. O processo tem que ficar claro para você e você tem que estar acompanhado de uma pessoa especializada para te assessorar. Ok, gente. Bem, eu acho que se você chegou até aqui, você já entendeu que antecipar o seu precatório não é a única saída, mas que, de fato, se você tem uma necessidade, é uma excelente opção. Então, aqui na Ativos, a gente está aberto para tirar todas as suas dúvidas. Se você é de Recife, você pode visitar a nossa empresa e conhecer pessoalmente nossa estrutura, nossos profissionais, né? E tomar essa decisão com certeza de que está fazendo a melhor escolha. Vocês têm mais alguma consideração para dar sobre o tema? Não, acho que é isso. Você tocou num ponto importante, né? De você conseguir conversar olho no olho também. Uhum, Muitas vezes você fala com pessoas só por telefone, só à distância. Se você tem um crédito municipal e você está tratando com uma pessoa da sua cidade, vai no escritório, sente firmeza, converse no olho a olho, de uhum. repente fica ali até você receber o valor. É muito importante isso. E é basicamente isso mesmo, assim. Acho que a gente já falou bastante aqui sobre como proteger o credor nesse sentido. Pois é, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato conosco pelos nossos canais e até o próximo episódio.